Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre widgets e elementos que nós podemos utilizar nas nossas screens, nas nossas páginas, tá bom? Bom, a plataforma OutSystems já nos fornece uma série de widgets, que são esses building blocos, né? Esses bloquinhos que podem nos ajudar a fornecer uma experiência melhor para os usuários das nossas aplicações, né? Esses widgets, em momento de runtime lá, eles são convertidos em elementos HTML, tá? Um dos elementos que a gente tem utilizado bastante nos nossos exemplos aqui é o container, né? O container nada mais é do que um box invisível que pode conter outros widgets dentro dele, né? Inclusive pode conter outros containers também, tá? E é bacana a gente usar o container quando a gente quer ajustar aquele grupo de elementos que estão dentro dele através do mesmo layout, né? Ou, por exemplo, a gente quer agrupar alguns elementos que têm o mesmo comportamento, né? Então, um exemplo bacana aqui que o slide nos comenta, imagina que a gente tem um conjunto de elementos que nós queremos esconder ou mostrar, né? Então, é interessante colocar esses elementos dentro de um container. E esse container, ele acaba gerando um HTML, né? Um códigozinho HTML do tipo div, tá? Bem comum, né? Temos também o botão, né? Que pode ser pressionado para disparar alguma ação ou até para nos levar para alguma página, né? Submeter algum dado no ambiente server da OutSystems, ou navegar para alguma página, tá? E ele gera um código HTML do tipo button, né? Temos também o expression, né, que a gente usou bastante também, que nos ajuda a mostrar conteúdos que estão contidos, por exemplo, na nossa base de dados. A gente pode também utilizar ele para executar outras funções, né? Por exemplo, uma função que formata um conteúdo de um campo data, por exemplo, ou que uma função que vai pegar simplesmente os 3 primeiros caracteres do nome de alguém para a gente poder criar um e-mail para essa pessoa, por exemplo. Então, a expressão pode nos ajudar a capturar algum conteúdo das nossas tabelas, das nossas variáveis, enfim, daquelas informações que estão armazenadas lá no nosso ambiente, seja na nossa tela ou na base de dados no server, e também nos ajuda com essas tarefas de cálculos, né? Ou mesmo algumas funções que nós podemos aplicar nessas informações, tá? Ela gera um código, né? Um agrupamento do tipo span, tá? Então é bem interessante. O if, né, nos permite a gente tomar uma decisão do que vai ser mostrado ou não, então nós usamos também várias vezes. A própria plataforma, por padrão, quando a gente cria via scaffolding, as duas telas, uma tela de listagem de conteúdo de uma entidade, de uma tabela, e a gente cria o detalhamento disso, quando a gente clicar num dos itens dessa lista, vai abrir uma nova página com o detalhamento desse item que foi clicado, ou mesmo quando a gente quiser clicar no botão de Add, normalmente vai abrir uma outra página. Aquela página que é aberta de detalhamento, ela serve tanto para adição de algum item a essa lista, quanto para edição de algum item que já existe, né? Alteração de algum item já existente. E ali também é feita uma decisão já para nos mostrar as informações corretas, é feita com o if, né? Então, até naquela página que é adicionada por padrão, né? Quando a gente arrasta uma tabela para nossa área de trabalho ali na Mainflow, já cria uma página que já utiliza um if lá no começo, né? Então, é bem comum a gente... um outro lugar bacana para usar um if, imaginem que nas classes, né, nós vimos isso numa aula anterior, que a gente quer utilizar um if para mostrar um conteúdo específico, ou fazer um highlight específico de algum conteúdo de alguma classe, ou mesmo a gente
quando a gente está navegando, a gente criou uma aplicação responsiva e nós queremos, se o nosso usuário estiver navegando via mobile, via algum dispositivo mobile, a gente quer que em vez de que mostre algo em texto, a gente quer que mostre um ícone, por exemplo, um lugar. Então, em vez de a gente colocar, por exemplo, add wine, a gente vai mostrar só um maisinho, né? Então, a gente consegue usar o if para, dependendo do dispositivo que está sendo consumida, que está consumindo a nossa aplicação, a gente consegue mostrar um elemento ou outro elemento, tá? Então, é bastante utilizado o if, tá? Esse widget, ele não gera nenhum elemento extra, tá? Os blocos, né, a gente viu um pouquinho, que são pedaços de interface gráfica reutilizáveis, né? E ele gera um HTML do tipo div, tá? E existem muitos outros também, né? Nós usamos também o table, né, que vai gerar um código HTML do tipo table, tá? O link, que gera um HTML, um elemento HTML do tipo A, né? Ou image, que gera um HTML do tipo img, ou form, que gera um HTML do tipo form, e assim por diante, tá? Então tem vários widgets já construídos dentro da plataforma e que a gente pode utilizar, né, para montar as nossas páginas e melhorar a experiência dos nossos usuários, tá bom? A gente não precisa estar se preocupando com código HTML, e sim a gente vai utilizando esses elementos e montando as nossas páginas, fazendo um drag and drop para cima da nossa página, tá? Então é bem interessante. Existem também esses elementos, né, que também foram criados dentro da plataforma e que podem ser utilizados para a gente criar umas páginas bem bacanas lá para os nossos usuários, né, os usuários das nossas aplicações, tá? O framework de OutSystems, né, de interface gráfica é um framework único, né, que nos permite ter templates de telas, ter esses elementos reutilizáveis, que são os patterns, né, de UI. A gente pode, inclusive, criar uma aplicação específica para mobile, ou então a gente criar uma aplicação que seja responsiva, né, que é o reactive, que nós chamamos. Tudo numa tela, num ambiente único, né, a gente consegue programar tanto o back como o front da nossa aplicação, que nos permite possibilidades praticamente sem limite, né, infinitas. Tá? Vai da nossa criatividade utilizar esse monte de elementos aí para criar aplicações que sejam realmente bacanas de utilizar e que sejam úteis, né, que atendam o seu propósito, tá bom? Então tem esses elementos, né, que criam um bloco reutilizável e que nos permite implementar uma interface bacana, uma interação adequada lá para os nossos usuários e para as nossas aplicações. São customizáveis, então a gente tem lá esse elemento e a gente customiza para o nosso uso, né? Então, se tem um lá, por exemplo, que vai me mostrar no formato de acordeon, né, vários elementos de uma lista, a gente consegue apontar a lista que nós queremos, nós podemos alterar, utilizar vários parâmetros de input para as informações, tá? Nós podemos aplicar classes extras também nesses elementos, então é totalmente customizável, né? E também é extensível, não é objeto dessa aula falar sobre isso, mas nós também podemos customizá-los, né, para ter uma flexibilidade extra além do que já vem por padrão, tá? Bom, é comum que todas as aplicações na web utilizem elementos esses que podem ser reutilizáveis, né, para a criação dessas páginas, e de fato é algo que é um cenário que nós vemos aí comumente no mercado, né? E aí nós temos vários tipos de elementos, tá? Tem os elementos adaptativos, né? Aqui tem alguns exemplos, né, que eles servem para a gente formatar a nossa tela, né? Ao formatar a área que vai receber novos widgets na nossa tela, ou novos elementos na nossa tela, tá? Então aqui à esquerda tem alguns exemplos, né? A gente consegue dividir a tela em 2, nós conseguimos dividir a tela em 3, dividir a tela em 4, em 5, em 6. Nós conseguimos dividir a tela em 2, sendo uma coluna da esquerda um pouquinho mais fininha, a da direita um pouquinho mais larga, né?
Mesma coisa ao inverso, né? Tem um lado esquerdo um pouco mais largo e um lado direito mais fininho, ou então a gente tem um lado esquerdo bem fininho mesmo e muito mais espaço para a gente adicionar algum conteúdo, algum widget ou algum outro elemento à direita e assim por diante, tá? Então tem vários, tá? Nós vamos escolher alguns desses aqui para mostrar para vocês na hora do exercício, tá? Tem alguns elementos que são utilizados para mostrar algum conteúdo, né? Então aqui à direita tem alguns exemplos bacanas. Esse aqui é o exemplo do acordeon, né? Aqui é o exemplo de uma mensagem de chat. Aqui é um exemplo de um alerta, certo? Nós temos outros aqui. Nós temos as sessões, a tag. Muito utilizo a tag, acho bem bacana para fazer um highlight de algum conteúdo, né? Bem interessante. Então tem vários elementos aqui que nos ajudam a mostrar um conteúdo, uma informação de uma forma adequada, né, para nossa aplicação. Também tem aqueles elementos que nos permitem ter alguma interação, né? Então, por exemplo, aqui à direita eu quero pegar uma data, então já tem um elemento que mostra um calendário, né? E a gente consegue navegar pelo calendário pelo ano, pelo mês, pelas datas e selecionar uma delas. A gente tem aqui um drop-down search, né? Me mostra uma série de opções, eu posso dar um search. Tem um também que eu posso selecionar vários desses itens aqui para fazer algo, né? Então tem vários, um range, né? Eu posso ter um range de A até B, então tem um elemento que nos ajuda a criar esse tipo de situação, tá? Um carrossel de imagens, por exemplo. Então tem um animated label. O label não aparece ainda, o input, a gente usou em alguns exemplos aqui. Simplesmente quando eu clico em cima daquele campo, do nosso formulário, aí sim é feita uma animação onde nos mostra o espaço para a gente inserir a informação que nós queremos. Então tem bastante coisa interessante aqui. Também, né? Se nós queremos mostrar um vídeo também na nossa página, então tem um elemento que nos ajuda a fazê-lo, tá? De navegação, né? Então é bem legal isso aqui, por exemplo, a gente tem um processo e a gente vai seguindo o processo, vai executando o processo, vai navegando por ele, então a gente consegue botar essa barrinha de processo. Aqui provavelmente é um bottom bar para mobile, né? Um bottom bar que tem vários itens lá dentro, né? Para mobile é interessante botar. Aqui a gente tem tipo um timeline item aqui, né? Mostrando o que está acontecendo durante um tempo, certo? Aqui são as tabs, gosto também bastante de usar as tabs, que é bem interessante, tá? Então tem alguns exemplos aqui. Números, né? Como a gente mostrar informações de números, então no formato de um badge, no formato de um counter, aqui sendo consumido, um progress bar também nós podemos utilizar um rated aqui no formato de estrelinha, enfim, tem várias formas da gente mostrar as informações, né, de números, né. Tem mais alguns outros utilitários, né, por exemplo, para centralizar algum conteúdo, para adicionar uma margem a algum conteúdo, né, um separador simples assim para a gente utilizar numa página, certo? Então tem alguns outros exemplos aqui, alinhar pelo centro, né, um botão de load sim, que fica mostrando e fica girando enquanto está carregando, executando uma ação, certo? Então tem mais alguns exemplos aqui para a gente seguir. Bom pessoal, agora eu vou pular aqui para o nosso Service Studio e vou pegar 3, 4 itens desses, tanto de widgets quanto esses elementos que nós vimos aqui. Vou pegar alguns deles aqui só para a gente ver como é que a gente faz para consumir esses widgets e elementos nas nossas páginas, tá? Cada um é de um tipo. Depois, numa aula mais para frente, que é o How To, que são aulas bem curtinhas, onde a gente está vendo a tela do computador e eu mostro executando aquela ação, né, consumindo aquele widget ou elemento, enfim, são as aulas mais curtinhas, assim, bem técnicas. Eu vou passar por mais um desses itens, mas hoje eu vou mostrar alguns aqui, tá? Deixa eu pular lá para o Service Studio. Eu estou com a minha tela aberta aqui do
da minha aplicação Adega, aquela aplicação reativa, tá? Que nós estávamos usando. Para a gente fazer esses exercícios, eu vou criar uma página em branco aqui, então botando a direita em cima de MainFlow é uma forma de fazê-lo, tá? Botando a direita em cima do MainFlow, Add Screen. Eu vou adicionar uma página em branco mesmo, eu vou dar o nome de demo e eu vou dizer que ela precisa ser incluída no menu, tá? Para facilitar a nossa navegação, tá? Eu vou fazer outra coisa antes que eu me esqueça, que é tornar essa página anônima, ou seja, eu não preciso de login para poder acessá-la, senão toda hora a gente teria que estar dando login. E a gente vai mostrar alguns exemplos que nós vamos precisar ter informações para mostrar. Então, eu vou adicionar de início aqui um aggregate, tá? Então, botando à direita em cima dessa página que acabamos de criar. Terceira opção, Fetch Data from Database. E eu vou lá na nossa aba de Data e vou pegar a nossa tabela de wines que está aqui e vou arrastar para cá. Ela traz junto as tabelas, ou as entidades estáticas que estão relacionadas, tá? E pronto, eu já tenho um aggregate aqui para a gente brincar, tá? Eu vou dar um nome para essa página, para a gente não se perder. Vou chamar de demo, certo? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um pop-up menu, tá? É bem rapidinho, pop-over menu, perdão. Tá? É bem rapidinho. Para fazer isso eu vou adicionar um container só para a gente isolar esse nosso exercício. Eu vou chamar aqui o pop-up over menu, vou adicionar ele aqui. E ele abre um espaço na tela que uma vez que a gente clique, né, tem um texto, tem uma flechinha. Quando eu clicar na flechinha, ele vai abrir uma lista de opções que podem ser ícones, etc. Para facilitar, vou botar alguns links que não vamos levar para as outras páginas da nossa aplicação, só para vocês terem uma ideia, tá? Esse texto aqui, ó, vamos ver como é que esse ID está montado aqui, vamos dar uma olhadinha nele, tá? Ele tem uma parte que é o conteúdo, que vai ser mostrado, tá? E depois o ícone, que é o ícone da flechinha, que está apontando para baixo, certo? Então o texto, vamos colocar assim, Press to Navigate, tá? E aqui no conteúdo eu vou adicionar alguns links. Existe um widget aqui que é o link. Eu vou adicionar aqui, tá? Vou adicionar mais um. Vou adicionar dois. E aqui, esse aqui, o texto dele eu vou chamar de Wines. E o de baixo eu vou chamar de Producers. E para onde é que vai quando a pessoa clicar nesse link, né? Ele vai para uma página. Então, clicando no meu widget aqui de link, aqui embaixo, navegando nas propriedades, tem um evento que é um clique. O que vai fazer quando eu clicar nesse link, né? Eu posso navegar para alguma tela, eu posso criar alguma ação aqui para ser executada. Eu vou navegar para uma tela, eu vou para a tela de Wines, e quando eu clicar nesse aqui de baixo, eu quero ir para a tela de Producers. Tá? Pronto. Só que eles ficaram meio um em cima do outro, tá? Como é que a gente faz para separar um do outro, tá? A gente pode colocar um container aqui em volta de cada um dos links, eles vão ficar um embaixo do outro, tá? Então eu vou clicar com o botão da direita aqui, em cima do elemento, e isso eu posso fazer com qualquer elemento que a gente adicionar, e eu vou dar Enclose in Container. E a mesma coisa eu vou fazer com o link de baixo, tá? Pronto. Agora eu tenho cada um no seu container, e um não está em cima do outro, né? Que não é o comportamento que a gente espera. Vamos dar um Publish, e vamos ver isso como é que ficou lá na nossa página, tá? Publicando, estamos aqui em 80%, 100%. Tá? Open Browser, fechar a tela anterior aqui. Tem uma página de demo que nós criamos. E aqui está o nosso pop-over menu, né? Se eu clico, eu tenho aqui as opções, tá? Com os links e estão funcionando bem aqui, tá? Então, esse é o pop-over, tá? A gente pode utilizar para vários. A gente pode colocar ele à direita na tela. Enfim, a gente pode colocar ele em vários lugares e pode preencher com vários conteúdos, né? A gente pode ter ações aqui. Casualmente eu botei links, mas nós podemos ter ações, né? Quando eu clicar, vai executar alguma ação, por exemplo, salvar algo, remover algo, assim por diante, tá? Então, fazer algum cálculo, assim por diante. Então, é mais um recurso legal aqui. Agora, vamos brincar um pouco com um acordeon, tá? Vamos para a nossa tela novamente.
Então aqui nós temos a tela. Para fazer esse exercício, eu vou colocar mais um container, certo? Eu vou trocar de lugar só esse container, porque esse popover aqui, ele está bem em cima, né? Então, vou colocar aqui e no nosso container, eu vou dar um espacinho pro elemento de baixo aqui, para não ficar um em cima do outro aqui, sei lá, 20 px, tá bom. Bom, existe um widget, um elemento chamado acordeon, tá? Que nos permite mostrar informações, tá? Eu vou clicar nele. Então ele tem esse formato, né? A gente consegue adicionar outros widgets para ele, para mostrar um título, enfim, para mostrar algum conteúdo. E ele automaticamente, quando a gente... qual que é a ideia? A ideia é que quando a lista ela aparece toda fechadinha, quando eu clico em algum desses itens dessa lista, ele nos expande e nos mostra mais informações. Por padrão, o nosso acordeon ele já vem com 3 itens. A gente pode adicionar mais itens, basta arrastar o elemento aqui, acordeon item, e pronto. Mas e se eu quisesse pegar o conteúdo de uma lista, por exemplo, a lista de vinhos, e a gente populasse através dessa forma, a gente populasse esse nosso acordeon, não ficar nós adicionando. Imagina, se eu tivesse 100 vinhos, eu teria que adicionar 100 acordeon itens, né? Então a gente pode utilizar um outro elemento que é o list, junto com este, para que a plataforma faça isso automaticamente para a gente, tá? Então, para seguir aqui no nosso exemplo, eu vou remover esses 2 acordeon itens que estão aqui. Eu vou pegar esse outro elemento aqui, que é o lista, tá? Tá aqui. Eu vou adicionar para cá. E eu vou adicionar esse acordeon item que sobrou para cima do list. Pronto. Então, a lista, pessoal, ela pede uma origem, né? Tem que ter uma origem para fazer essa lista. Nós vamos usar o aggregate que nós tínhamos colocado na página, tá bom? Que é o getwines.list, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai popular o nosso acordeon item aqui com as informações que a gente quer mostrar. Para pegar as informações da nossa base, pessoal, eu posso usar esse elemento aqui que é o expression, tá? Então o expression a gente pode fazer cálculos, a gente pode utilizar as funções já criadas e já disponibilizadas pela própria OutSystem, nós podemos importar novas funções, podemos criar novas funções, mas o que a gente mais usa praticamente é consultar a nossa base de dados e mostrar um elemento aqui de forma dinâmica, tá? Então basta eu arrastei ali para o primeiro espacinho, certo? E eu vou colocar aqui o nome do nosso vinho, tá? Então, eu navego pelo meu aggregate, entro na lista de registros, aqui a gente pode consumir nesse expression qualquer uma dessas informações que estão aqui. Então, eu vou pegar o nome do vinho e vou colocar aqui, mas eu não quero só mostrar o nome do vinho no primeiro elemento, eu acho que eu vou mostrar também o ano dele. Então, para fazer isso, eu vou dar um maisinho aqui, eu vou deixar um espaço em branco entre um elemento e outro, e eu vou botar mais um mais, e vou pegar aqui agora o ano, pronto. Então na primeira linha vai mostrar o nome do vinho e o ano. Já temos aqui um exemplo. E aqui vamos adicionar uma nova expressão embaixo, e de maneira similar a gente vai mostrar o tipo do vinho, se é tinto ou branco, e o nome da uva. Então eu vou de novo eu vou botar um do lado do outro também, que eu achei que ficou legal assim. Então, em vez de eu pegar em Wines e pegar essa informação aqui, o Type ID é apenas o ID daquele registro. Eu não quero mostrar o ID 1, o ID 2, o ID 3, eu quero mostrar, na verdade, o nome do tipo. Então, para isso, já veio aqui por padrão nesse aggregate, mas nós podíamos adicionar. Já veio aqui também o conteúdo da minha entidade estática type, então eu posso pegar o label. O label é que vai ter o nome de fato do meu tipo, tá? Então eu vou pegar aqui e depois do lado eu vou adicionar um espacinho branco, só para não ficar uma coisa grudada na outra. E vou adicionar o label da minha uva também, de forma similar o label da minha uva, tá bom? Eu vou dar um close. É isso. Vamos dar um publish. Está carregando. %, 100%. Open Browser. Vamos lá na página demo. Agora eu tenho um acordeon aqui,
certo? Ele está mostrando o nome do vinho e o ano, que nem nós pedimos, e quando eu clico na flechinha, ele me traz mais informações, tá? Me mostra mais informações, tá? Então o título aqui tá dessa forma, e quando eu clico, me mostra mais. Então imagina que nós temos um catálogo de filmes, por exemplo, um catálogo de figurinhas da Copa do Mundo que eu quero vender, e aí eu tenho o nome do meu jogador aqui, e a seleção, o nome do jogador, e quando eu clico eu tenho a foto aparece a foto do álbum, aparece a página que vai, aparece o preço, enfim, tem N utilidades esse elemento aqui, tá? Então é bem bacana. Então esse foi o acordeon. Agora vamos para o nosso Service Studio e vamos brincar um pouquinho com outro elemento que é o drop-down tags, tá? Esse também é bem útil, tá bom? Para brincar com ele, eu vou pegar e vou adicionar um container aqui em cima também. Vamos, de forma similar, deixar um espacinho para o conteúdo de baixo, tá? Vou botar aqui também uns 20 px. Então, o elemento que nós vamos usar é o drop-down tags. Vamos arrastar. O drop-down tags, pessoal, ele é um elemento que ele pede uma lista pra gente, tá? Uma lista de opções. Então, nós vamos selecionar aqui a nossa lista de vinhos, tá? Pronto. Só que ele está dizendo o seguinte, tá, tu pediu a lista inteira, mas qual dos elementos lá que tu quer que eu mostre para as pessoas? Quer que eu mostre a lista inteira? Não faz muito sentido. Então ele abre aqui para nós, pessoal, 2 campos para a gente preencher. Um é o valor, que quando a pessoa clicar num desses itens que vão estar aparecendo, nessas opções que vão estar aparecendo, ele vai guardar. Então o valor que eu quero é o ID do meu vinho. Nem abriu aqui como opção, deixa eu pegar ele aqui. Eu quero pegar o ID do meu vinho, tá? Mas eu quero mostrar para a pessoa não o ID, não o número do vinho, 1, 2, 3, 4. Eu quero mostrar o label, né? Eu quero mostrar o nome do meu vinho. Então aqui eu não preciso nem abrir o Expression Editor, já aparece aqui como sugestão o wine name, tá? Eu tenho uma opção para mostrar uma descrição também. Na descrição eu não vou pegar esse campo description, que está meio vazio na nossa tabela, eu vou pegar o ano do vinho, tá? Pronto. O ano. E, bom, o que vai fazer, o que vai acontecer quando a gente clicar num desses itens, tá? Numa dessas tagzinhas. A gente tem que colocar alguma ação aqui. Então, vou fazer com que o próprio sistema crie uma ação para nós aqui, nessa opção do handler aqui. Certo? Mas, para a gente poder ver isso acontecendo, antes de popular aqui a nossa ação, vamos criar uma variável local onde a gente vai armazenar as informações que vão ser selecionadas à medida que a pessoa escolher as várias tags lá que ela quer, tá? Então, vamos botando à direita em cima da página, vou adicionar uma variável do tipo drop, com o nome drop-down-itens, tá? Ele já sabe que vai ser uma lista de drop-down lá que nós vamos selecionar. Bom, pessoal, agora vamos voltar para a nossa ação, né? Quando a gente selecionar um item, é necessário executar algo, então vamos voltar para a ação e vamos colocar um assign aqui dentro, tá? E esse assign vai ser o seguinte, a nossa variável que nós criamos, melhor, antes de fazer isso, deixa eu arrastar a nossa variável aqui para baixo, só para criar Isso, tá. Agora, toda vez que a gente selecionar uma tag, a gente vai poder ver aqui na tela o conteúdo dessa seleção que foi feita, tá? Foi para isso que nós criamos essa variável, só para a gente ver que a seleção está funcionando, tá? Agora sim, vamos voltar para a nossa ação. Como é que eu faço para preencher, né, popular o conteúdo dessa variável? Então, a nossa variável, drop-down itens, certo? Ela tem que ter o conteúdo do que vai sair do nosso
da nossa ação aqui, que é Select Opt-in List, né? Vai ser uma lista de opções. Ela está dando um erro porque, de novo, a gente tem que fazer um mapeamento. Então, o valor vai ser o valor da variável vai ser o valor da nossa saída da nossa ação, e o texto vai ser o tal do label aqui, tá? Vamos ver se está tudo certo. Tá aí. Aqui tá meio me incomodando isso aqui, deixa eu dar um espacinho aqui, aqui em cima também, eu acho que vai ficar melhor pra gente entender. Tá bom. Agora vamos dar um publish. Vamos ver o comportamento dessa nossa drop-down tags aqui ao vivo. Publicando. Ok, vamos abrir no browser para a gente poder verificar. Vamos navegar para a nossa página demo. Aqui basta clicar, aparece aqui, como a gente espera, a nossa lista de tags, né, de opções. Vamos supor que eu quero essa tag e esta tag aqui, né? Só para a gente ver que a seleção está acontecendo, a nossa variável que nós criamos lá, drop-down itens, para receber esses itens, para a gente poder mostrar aqui na tela, para ver se está tudo certo, está sendo populado, então, com o primeiro elemento que eu cliquei, com o segundo elemento que eu cliquei, então está tudo certo. O que aconteceria, né? A gente usaria esses valores que foram selecionados para seguir algum fluxo na nossa lógica aqui da nossa aplicação, né? Imaginem que aqui não são vinhos, por exemplo, ou são vinhos que a pessoa quer comprar, ou por exemplo, são categorias que nós queremos selecionar, produtos, né? Produtos dessa categoria que nós queremos ver na próxima tela. Então, assim, esse drop-down tags é muito útil e, assim, é bem tranquilo também da gente utilizar. Agora, para finalizar a nossa demonstração aqui, vamos utilizar um outro elemento que é o Master Detail, tá? Vamos voltar para o nosso Service Studio. Deixa eu ver aqui no formato da Widget Tree, é mais fácil para a gente manipular. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui até, deixa eu botar essa table daquela variável aqui dentro. Tá tudo junto. Tá bom. Vamos colocar mais um container para esse nosso novo elemento que nós vamos adicionar. Vamos dar um espacinho, como sempre, dos nossos elementos que estão mais abaixo. Deixa eu dar bastante espaço. Tá bom. Bom, o elemento que nós vamos selecionar agora é o Master Detail. Basta digitar Master aqui à esquerda e arrastar ele para a nossa tela. Qual que é a situação aqui? A gente tem um espaço à esquerda e um espaço à direita. Normalmente à esquerda nós temos um item de uma lista, certo? Podem ser produtos, por exemplo, né? Vinhos, que é o caso que nós vamos fazer, uma lista de vinhos. E quando a gente clica num desses itens aqui à esquerda, é carregado à direita mais detalhes desse elemento. Bom, essa lista aqui, nós vamos utilizar o aggregate que nós já temos, que é o getWines, tá? Só que em vez de ele montar, ó, se eu arrastar o nosso getWines inteiro para cá, ele vai montar com bastante informações, tá? Geralmente quando a gente quer essas informações de detalhes, normalmente nós queremos mostrar à direita, então eu vou dar um undo aqui. Então, em vez de a gente arrastar toda a nosso aggregate, vamos pegar e vamos arrastar só o nome do nosso vinho, tá? Para fazer o nosso exemplo. Pronto. Agora eu tenho uma lista que aparece o nome dos nossos vinhos. Nós podemos até editar essa lista aqui, ó, porque é uma expressão, e a gente pode colocar um detalhe a mais aqui, por exemplo. Vou botar um maisinho aqui, vamos botar um espaço, e a gente pode colocar um maisinho aqui de novo e colocar o ano, tá? Então, a nossa lista à esquerda vai aparecer o nome do vinho e o ano, tá bom? E, bom, como é que eu faço para... Quando a gente clicar e selecionar algum desses itens, à direita aqui vamos ter que mudar, vai ter que aparecer detalhes só desse item que foi selecionado. Então, para guardar o item que nós selecionamos, vamos voltar para a nossa página aqui e vamos criar também uma variável aqui local para receber esse item, né, o ID do item que foi clicado. A nossa tabela é de wines, né, então só colocar aqui o wines ID, ele acabou pegando aqui a tabela como um todo, deixa eu pegar aqui
Aqui, ó, deixa eu pegar o ID do Wines aqui. Mais para cima aqui, agora mais para baixo. Wines Identifier, pronto. Então a nossa variável ela vai receber um conteúdo que é o identificador do nosso vinho, né? O ID do nosso vinho, tá? E o que acontece? Eu tenho que fazer essa consulta na base de dados para trazer as informações, não mais a lista de vinhos, mas sim eu quero trazer só as informações daquele vinho que foi selecionado. Então nós vamos adicionar um outro aggregate aqui que vai fazer isso. Tá? Então, fetch data from database em cima da nossa página. Eu vou pegar e eu vou arrastar assim a nossa tabela de wines. Só que em vez de ela ficar sem filtro nenhum, vamos dizer que eu quero trazer só os registros, cujo wine ID, né, o ID do vinho que nós vamos trazer, for igual ao conteúdo da nossa variável, tá? Então, e aí ele criou aqui para nós o aggregate com um nome meio estranho aqui. Vamos colocar um nome mais padrão que é by wines ID, tá? Pronto, que é o padrão, né? A gente está fazendo um filtro aqui do get wines, está fazendo um filtro pelo wines ID, tá? Então agora nós já temos as informações. E aí nós vamos popular à direita aqui, tá? Então nós vamos adicionar um container para cá. E nesse container a gente vai adicionar uma expression, tá? Que vai mostrar do nosso aggregate getWines by wines ID, vai mostrar novamente o nome do vinho. Vamos colocar no mesmo padrão, tá? Então o nome do vinho, mais um espacinho, mais de novo, e aí o ano, tá? Deixa eu abrir aqui o Digetree, ficar mais fácil. Vamos adicionar uma outra expressão nesse container, que vai mostrar o label, né, do nosso tipo de vinho, tinto ou branco. Vou dar um mais aqui. E vou colocar o label das uvas também. Certo? E eu quero mostrar aqui também os nossos produtores, o nome do nosso produtor. Só que se a gente for ver o nosso aggregate, a gente não está trazendo no aggregate as informações dos produtores, não tem uma origem aqui das informações que traga. Então nós vamos adicionar esse search aqui. Vou adicionar os producers também, tá? Ele já faz o join para nós, tudo certinho aqui, ó, vinhos que, como é um campo obrigatório, né, vinhos que tem obrigatoriamente um producer lá. Já fez o join para a gente. Vamos voltar lá para a nossa página, para a nossa expressão que nós adicionamos aqui nesse write content. Aqui, vamos adicionar a expressão. Agora essa expressão ela vai pegar o quê? Ela vai de novo lá na getWines by wines ID. Só que agora eu estou vendo aqui a nossa entidade producer, nossa tabela producer, e eu vou mostrar o nome dele. Tá? Tudo pertinente ao ID que for selecionado. Vocês viram que ficou tudo amontoado aqui, né? Então a gente vai adicionar um container em cada uma dessas expressões para arrumar melhor isso, tá? Enclosing container. Enclosing container. E a gente pode editar, né? A gente viu que o container reuniu elementos que a gente pode editar. A gente pode, por exemplo, botar em bold essa informação. E esse container aqui, o que tiver nele também, a gente vai botar em bold e vamos botar um pouquinho maior aqui. Tá? Então a gente pode fazer dessa forma como a gente quiser. O que está faltando, pessoal, é colocar a ação de clicar. Ou seja, quando eu clicar nesse item aqui, que é uma expressão, eu quero que o conteúdo, o ID desse elemento seja levado para a nossa variável. Tá? Então nós vamos criar essa engine, essa lógica agora. Como é que eu faço para tornar esse elemento clicável? Isso eu posso fazer com qualquer elemento aqui, tá? Então eu posso clicar com o botão na direita em cima dele e tem a opção aqui Link To, tá? Eu posso, por exemplo, se eu clicasse para uma outra página, por exemplo, mas eu posso executar uma nova Client Action. Ele vai criar com o nome já para nós sugestivo, tá? Deixa eu... Ó, ele criou uma chamada Link On Click. Então vamos abrir ela. O que nós devemos fazer? Nós devemos pegar o ID da nossa aggregate da esquerda, que é o getWines,
do que for selecionado e jogar na variável. Então, eu vou usar um assign para fazer isso. Então, a nossa variável, certo? Aqui já deve aparecer, winesID, ela vai ter o conteúdo do... À esquerda, nós estamos usando o aggregate getWines, então vai ser o ID do wines que for selecionado. Pronto. O que nós devemos fazer mais, pessoal? Uma vez que o cara clicou, eu devo fazer um refresh na tela da direita. Então, eu vou adicionar aqui um refresh. Qual que é o aggregate que está na telinha da direita? É o getWines by winesID. Então, uma vez que eu clique, vai executar essa client action, que vai atribuir o valor do ID do que eu selecionei, do que eu cliquei para a variável, e como essa variável está sendo utilizada no aggregate da direita, do getWines by winesID, a gente faz um refresh à direita, tá? Então, em princípio é isso. Vamos dar um publish e vamos ver o que está acontecendo, tá? Se ficou de acordo com o que a gente queria. Também é bem bacana, né? Pode utilizar o Master Detail, por exemplo, é bem comum utilizar para cadastro de colaboradores, por exemplo. Também pode se utilizar para um catálogo de qualquer coisa, né? De figurinhas do Pokémon, enfim, de qualquer coisa, de vinhos e assim por diante. Vou abrir aqui no browser. Vamos para a nossa página demo que nós estamos utilizando, tá? Agora à esquerda eu estou vendo uma lista de vinhos, como a gente esperava, e aqui está vazio à direita. Não está bem vazio, mas depois nós vamos consertar isso. Quando eu clico aqui à esquerda, ele me traz o elemento correto, à direita, certo? Então a engine está funcionando. O que eu não gostei é esse zero aqui que está aparecendo quando não tem elemento nenhum, né? Então como é que a gente tira esse zero aqui, pessoal? Tá? Para tirar esse zero, a gente pode usar aquele outro elemento que é o if, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, na nossa página, nós temos a aba da direita, né? Nós temos um container pai aqui e tem os containers filhos que contêm as expressões das informações que nós estamos mostrando. Vamos colocar um if aqui relacionado a esse container, tá? A gente poderia botar um if, o elemento if aqui na tela, mas a gente pode, em vez de usar o if, até tem uma ideia melhor aqui, vamos usar o visible, tá? Que é um campo que mostra ou não mostra as informações que estão dentro daquele container. O padrão é true, então nem precisamos usar o if, vamos utilizar esse valor aqui. Vamos remover isso e vamos colocar o que, pessoal? Vamos colocar se tiver algum conteúdo na variável winesID. Se tiver algum conteúdo na variável winesID, que por padrão ela está vazia, por isso que está aparecendo zero lá. Se tiver algum conteúdo, algum ID nessa variável, eu quero que mostre. Então, nós temos que validar se o winesID está diferente de vazio, né? No caso, é diferente de null identifier, tá? Então, se for diferente de vazio, ou seja, ela tem um conteúdo, essa expressão vai ser true e vai mostrar, caso contrário, não. Então, eu vou dar um close até aqui e vamos dar um publish. Publicando. Open Browser, demo. Agora eu não estou vendo informação nenhuma, né? Que é como nós queríamos. Antigamente estava aparecendo o valor da minha variável winesID aqui, ou na verdade a consulta do aggregate, como a winesID estava vazio, estava mostrando o valor zero aqui, não tinha nada, nenhuma consulta, né? Consulta retornou zero. Então agora não, agora está invisível o nosso container, não está mostrando aquele zero feio que estava aqui, tá? Mas quando eu clico, olha só, eu cliquei no elemento, ó, mostrou o zero ali, vocês viram? Depois não mostra mais, vou fazer de novo, ó. Quando eu clico no elemento, qualquer um, tá? Não depende do elemento. Ele mostra um zero e depois mostra o conteúdo que nós queríamos. O que está acontecendo? Na verdade, como demora um tempo para a consulta das informações serem feitas na base, a base retornar e ser mostrado aqui no nosso web browser, nesse meio tempo ele mostrou que não tinha nenhuma informação, mostrou um zero ali. Então a gente consegue também dizer que eu só quero mostrar as informações depois que os dados forem recuperados lá da nossa base de dados. Então como é que a gente faz isso? Só para ficar mais bacana, né? Vamos voltar na nossa expressão aqui, visible do nosso container, tá? E eu vou botar um end aqui, end. Aí vamos pegar a nossa aggregate da direita, esse aqui, tá?
Então, vou digitar ele aqui, ó, get wines by wines ID, certo? Bota um ponto e tem algumas opções aqui, ó. Uma delas is data fetched, que é um campo que ele está true ou false, ou seja, quando as informações já foram trazidas lá do server para o cliente, esse campo aqui está true. Então, como é que ficou essa expressão aqui? Se a variável winesID tiver algum conteúdo e os dados, já que ela tem conteúdo, o aggregate executou, e os dados desse aggregate que traz informações já foi executado, as informações já foram trazidas, então eu quero que mostre o nosso container. Vamos dar um closer aqui e vamos dar um publish e finalizar a nossa aula de hoje. Publicando, 80%, 90%, 100%. Vamos dar um Open Browser, tá? Só para conforto. Demo. Não está mostrando nada porque a winesID está vazia, perfeito, não tem conteúdo ainda. Agora, quando eu clicava, se lembra que aparecia um 0 e depois aparecia informação? Pronto, não está mais aparecendo aquele 0 lá, tá? Então agora ele só mostra as informações quando o winesID, a nossa variável, tem conteúdo e que os dados da nossa aggregate getWines by winesID trouxe as informações aqui para o nosso web browser, tá? Então ficou mais bonito aqui, tá? E são esses detalhes que fazem a diferença, pessoal, tá bom? Bom, muito obrigado e até a próxima aula.